Com o avanço das novas tecnologias e o seu acesso cada vez mais fácil, os pais têm tido uma preocupação cada vez mais frequente. Como educar os seus filhos para fazer bom uso de tais tecnologias? Bom, se a gente puder ter algumas diretrizes e falar sobre dicas de internet, eu posso abordar 5 dicas, né, que a gente vem conversando bastante em relação a isso. A primeira dela, que eu sempre costumo comentar, é em relação ao desconhecimento dos pais e educadores das novidades tecnológicas, tudo que envolve esse mundo digital. Então isso eu diria que seria a premissa básica, que esses pais e educadores tivessem mais contato com esses meios, que aprendessem e observassem como eles interagem, como ele é utilizado. Então o que esse meio faz? Só manda texto? Não, também pode mandar fotos, vídeos. Então conhecer todo esse mundo digital para que assim consiga entender os riscos e com isso poder orientar os filhos e alunos contra os perigos. O que eles acham que é uma ameaça? A ameaça é um vírus, ou a ameaça é um worm, qualquer coisa do tipo. Isso não é só uma ameaça. Nós temos ameaças digitais de diversas outras formas, e inclusive o problema do aliciamento, então o problema de um contato de um estranho que vai fazer esse contato com essa criança e com esse jovem, que não é um vírus, né? Então o problema aí é maior, que simplesmente um vírus você faz a formatação da máquina e está resolvido. Mas e um problema de uma criança que teve contato com conteúdo restrito, um conteúdo não apropriado à idade, uma pessoa, um aliciador, um pedófilo, é muito maior. Então é um problema psicológico, e isso é um problema social, né? Muito maior do que simplesmente um problema tecnológico de uma máquina infectada. Outro ponto bem importante que a gente sempre bate na tecla é da conversa franca e transparente dos pais com esses filhos, e inclusive dos educadores com os alunos, que explique diretamente o problema, que seja conversado realmente o que é e o que não é. O problema da ferramenta, só da tecnologia simplesmente, é exatamente esse. Você tem um mecanismo, a possibilidade de fazer esse bloqueio, de fazer essa restrição, mas se você não explicar o porquê, você gera a curiosidade e o descontentamento. Então esse é o grande risco. Você coloca lá o bloqueio, mas não explica para essa criança e para esse adolescente o porquê, ela vai arrumar algum jeito de burlar, ou indo na casa de um amigo verificar esse conteúdo, ou indo numa lan house, de algum jeito, e ele vai conseguir burlar de alguma maneira isso. Tá? Outra dica bem importante que a gente sempre mostra e sempre indica para as pessoas, para esses pais e educadores, é a questão de a parte de computadores, a parte dos dispositivos que acessam a internet da casa. Quando nós estamos aí lidando com crianças muito jovens, né, então seja abaixo de 12 anos, eu diria que pode se considerar uma criança, né, um pré-adolescente, e abaixo de 10 muito jovem, é a questão de deixar esses dispositivos em locais comuns da casa. Então é muito complicado você deixar para uma criança muito jovem um computador fechado no quarto para que ela possa utilizar de forma irrestrita, sem controle de conteúdo, de categoria de site e sem restrição de horário. Então de madrugada e de qualquer forma, se ela acordar de madrugada, ela estiver no quarto fechado com o computador, ela vai poder acessar. Então assim, sempre a dica que eu dou também é dos pais saberem da importância, os pais e educadores saberem da importância que existe dessa educação e dessa orientação desses filhos e alunos no mundo digital, como eles devem se comportar. Então, do mesmo jeito que a pessoa se comporta nesse mundo real, vamos dizer assim, físico, ela precisa se comportar também dessa forma no ambiente virtual. Porque os sentimentos, as emoções são os mesmos envolvidos, as dores são iguais. Se eu chegar para uma pessoa e humilhá-la na frente das outras pessoas, por exemplo, numa escola, ela vai sentir, se eu fizer isso no meio da internet, ela vai sentir também. Então, na verdade, não são mundos separados, é o mesmo mundo. Então, eu sempre gosto de deixar claro para as pessoas que o mundo virtual é uma extensão do mundo real, não é um mundo à parte. É a mesma coisa, no entanto, meios separados, modos diferentes de se interagir. A quinta dica que eu dou também, agora sim, é a parte envolvendo tecnologia, né? Então, o que hoje nós temos no mundo da segurança digital que pode ajudar esses pais e educadores a protegerem os seus filhos de uma maneira eficaz, segura e muito simples. Então nós temos ferramentas hoje no mercado, inclusive da própria TrendMe, com a empresa no qual eu trabalho, que são ferramentas muito fáceis de se lidar e que com poucos cliques você já pode, por exemplo, restringir o horário de acesso desses filhos na internet. Então ele pode utilizar
dias úteis, segunda e sexta, das 5 da tarde às 8 da noite, por exemplo, quando os pais estão próximos. Então, assim, fica essa liberdade, essa flexibilidade de utilização de horário e também essa proteção e essa restrição por conteúdo de internet. Então, categorias que são irrestritas, que não são adequadas a determinada idade, podem ser configuradas nessa ferramenta. Então, você bloqueia por horário e também por categoria, que eu acho que é muito importante. A segurança, a ferramenta que eu estou comentando hoje, da minha empresa que faz isso, da Trend Micro, é a Titanium Security, que são 3 versões, a mais básica, a intermediária e a mais completa, sendo que a intermediária e a mais completa já possuem essa função de controle dos pais, que funciona de uma forma muito legal, muito eficaz e, muito, como eu já comentei, muito simples de se configurar. Ou seja, totalmente destinado ao usuário leigo, àquele que não tem conhecimento mais, vamos dizer, um pouco mais avançado de internet, de proteção. Ele vai fazer em poucos segundos, poucos minutos essa configuração. E uma característica muito importante também desse produto é a questão da atualização zero. Realmente, a pessoa tem a mínima interação possível em ficar atualizando o produto. Ele mesmo faz essa comunicação com a nuvem, que é onde estão todas as vacinas de segurança do produto, né? E atualiza automaticamente a versão que a pessoa está utilizando. Então, ela meio que esquece do antivírus. Vamos dizer assim, ele está te protegendo, mas ao mesmo tempo ele não te incomoda. Então tem até uma frase que a gente usa na instalação do produto, que o Titanium é aquele sistema de segurança digital que protege você, mas ele é o tipo caladão, ele não te incomoda.